1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim e assim estaremos sempre com o Senhor. 18. Portanto, diz o apóstolo Paulo, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, né? Comecei dando glória para Jesus. A nossa oração é que o Espírito Santo continue, né, falando conosco. Igreja, é fato que Jesus ele vai voltar. Quantos creem aqui na volta de Jesus? Dá um brado de glória a Deus aí, quem crê em Jesus vai voltar. Em João capítulo 14, versículo 1: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. É Jesus falando. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou vos preparar lugar. E quando eu for, né, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então preste bem atenção. Nesse texto de João capítulo 14, Jesus, ele está fazendo uma promessa. Ele está prometendo à igreja, aos seus, que ele vai voltar. Ele está afirmando que ele vai voltar para o Pai, que ele vai subir, mas ele também está dizendo que vai voltar. Eu vou para o Pai, eu vou subir, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para estar comigo. Então, veja que Jesus ele está fazendo uma promessa. Ele está dizendo que vai voltar. E essa volta aqui está falando do arrebatamento da igreja. Está falando do arrebatamento da igreja. Onde nós cremos que a igreja ela vai desaparecer da face dessa terra. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículo 36, que ninguém sabe o dia nem a hora do arrebatamento da igreja. Ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus ele vai voltar. Ninguém sabe o dia nem a hora que ele vem. Mas uma coisa é certa: Jesus vem. Você pode dizer para 2 ou 3: Jesus vem. Você que está presente nas redes sociais, Jesus vem. Uma coisa é certa, uma coisa é fato: Jesus ele vai voltar. A igreja vai ser arrebatada, né, da face desta terra. Amém, irmão? Amém. E o apóstolo Paulo, né, está dizendo aqui: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Daqui a pouquinho a gente vai entrar aqui nessa questão. Então Jesus, irmão, ele fez uma promessa, e ele é fiel para cumprir com aquilo que ele prometeu. Tudo que nós estamos vendo é prenúncios da volta de Jesus. Reino contra reino, peste, fome, terremoto, maremoto. Tudo que você está vendo são prenúncios da volta de Jesus, sinais da natureza. Tudo que você está vendo
tudo que você pode ver, pode contemplar, pode ver e ouvir, são sinais da volta de Jesus. Você vê que o amor está esfriando, está tudo na Bíblia. Mateus capítulo 24, Jesus ele vem narrando isso aqui. Quando ele está no templo, os discípulos vão até ele, chama ele para ver a beleza no templo, e ele diz: na verdade eu digo a vocês. E ele vai dizer: ó, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Quando o discípulo chama Jesus e mostra o templo, ele diz: ó, não vai ficar aqui pedra sobre pedra, tudo vai ser destruído. Tudo vai ser destruído. E ele vai começar a falar o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Qual será o sinal da tua vida e do fim do mundo? Mateus 24, ele começa a dizer: reino contra reino, nação contra nação, e tudo isso aí você está vendo, enfermidades incuráveis, cada vez mais pandemia, ceifando, ceifando vidas, cada vez mais aí você vê a violência aumentar, é mãe matando seu próprio filho ou filha, é pai estrupando seu próprio filho, estrupando e matando, mãe que tem sua criança e joga no rio, bota na lata do lixo. A violência, a maldade, a perversidade é o que ele e você está vendo, são sinais da volta de Jesus. A maldade, a perversidade, o engano, a malícia, tudo que você está vendo é prenúncio, está dizendo que Jesus veio, ou seja, está apontando para a volta de Jesus. Toda a violência, toda a maldade, toda a perversidade, todo o engano, tudo que está acontecendo, todos os sinais, irmã Tayane, está apontando para a volta de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E muitas pessoas desapercebidas, dentro da igreja e fora da igreja nem se fala. Se dentro da igreja tem gente dormindo o sono da indolência, meu irmão, imagina fora. É tempo para a igreja de despertamento, para mim, para você, para a igreja, é tempo de despertamento. Glória a Deus, aleluia. Precisamos sair do acomodismo e buscar mais a Deus. Glória. Tocar a buzina, como está em Joel capítulo 2, tocar a buzina em Sião. Glória. Clamar em alta voz, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Então pode o mundo se perturbar, a missão da igreja é abrir a boca e dizer que Jesus vem. Ainda que o mundo se perturbe, ainda que o mundo se levante contra e persiga, a missão da igreja é pregar, a missão da igreja é anunciar que Jesus vai voltar, independentemente se alguém crê ou não. Jesus declarou em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Jesus ele não pediu, ele deu a ordem, ide, ordem. Glória. Ele não está pedindo, ele está mandando. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho, as boas novas a toda a criatura. Foi pregado. Todo aquele que ainda não teve um encontro com Jesus não é filho de Deus, é criatura. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus só tem um Filho, João 3,16. E o Filho de Deus quem é? É Jesus Cristo. Diga bem forte comigo, é Jesus Cristo. Bem forte, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. O Filho de Deus é Jesus. Agora, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Nós nos tornamos filhos de Deus, não é? Nós somos filhos agregados.
E quando é que nós nos tornamos filhos de Deus? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Enquanto você não entregar a sua vida a Jesus, você é criatura de Deus, não é filho. Eu estou falando isso baseado pela Bíblia Sagrada, né? Baseado, respaldado pela palavra de Deus. Se você não aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, você não é filho, você é criatura. Porque a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11 e 12: Ele veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o apóstolo Paulo também, não é? Ele vai também falar no livro, não é? De Gálatas, no capítulo de número 4, versículo de número 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, Gálatas, capítulo 4, versículo 5, 1 João, capítulo 1, versículo 11 e 12, deixa claro que nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Deus nos adota. Jesus Cristo nos dá o poder para sermos feitos filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus através de Jesus. Quando aceitamos Jesus, quando entregamos a nossa vida a Jesus, passamos então de criatura para filho. Agora, voltando ao texto de Marcos capítulo 16, versículo 15 e 17, ordem dele: ir por todo mundo, pregar o evangelho, as boas novas a toda criatura. Quem crê? Quem crê? Sujeito determinado, qualquer pessoa. É isso que o texto está dizendo, né? Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Quem crê e for batizado dessas águas será salvo, mas quem não crê será condenado. Então a missão da igreja é pregar o evangelho. Por quê? Porque Jesus vai voltar. Então nós temos que pregar o evangelho no trabalho, no colégio, na faculdade, na rua, em qualquer lugar. Eu e você tem que ser boca de Deus. Pergunta para todos vocês: você tem pregado o evangelho? Você tem falado de Jesus? Nós precisamos, irmãos, abrir a boca e falar mais de Cristo. Precisamos abrir a boca e falar mais de Jesus. Precisamos abrir a boca e falar mais da vida, da volta do Senhor. Aleluia! Vidas estão precisando de Cristo. Tem gente indo para o inferno, muitas vezes do nosso lado, e nós estamos calados. Aleluia! Quando é meu papel e teu papel abrir a boca e falar de Cristo, o único que pode salvar. Isso é coisa séria, igreja. Alguém está indo para o inferno do meu lado e do teu, e você não está nem aí. Alguém está indo para a condenação eterna, está partindo desse mundo sem Deus, sem paz, sem salvação, e aí você, está nem aí, fala com a pessoa, bate papo, sabe? Fala de revista, fala de Big Brother Brasil, fala de futebol, fala de tanta coisa, só não fala de Cristo. A pessoa está ali precisando ouvir acerca de Jesus, a alma está sedenta, a pessoa está indo para o inferno e você com a boca fechada. Glória, aleluia! E aí você não abre a boca para falar de Jesus. Está aqui, é missão da igreja: ide por todo mundo e pregai. Então não precisa você ser eloquente para você falar de Jesus. A minha avó não sabia ler nem escrever, mas pensa numa velhinha para pregar o evangelho. Não sabia ler nem escrever, meu filho, mas ela abria a boca. Eu já contei isso aqui. Quando eu vinha chegando com ela, a turma estava usando droga, e ela dizia: olha, tu não fala nadinha, gente. Eu digo: vovó, você não sabe, você não fala nada, fique quieto, deixa que eu vou falar. Fica lá, está ouvindo? Eu era criança, eu estava aprendendo assim. Fique quieto, não fale nada e fique quietinho.
Irmão, não sabia ler nem escrever, mas o que ela ouvia na igreja, ela guardava. Você está guardando o que você está ouvindo aqui, voltar? Você está guardando a palavra de Deus, ou está entrando por um ouvido e entrando pelo outro? Mateus 4,4 diz que a palavra de Deus é alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. E ninguém sobrevive sem a palavra de Deus, não, irmão. Isto é, ninguém tem vida eterna sem a palavra. João capítulo 5, versículo 39. Jesus disse: examinai as escrituras, a palavra, porque vocês cuidais ter nelas, através da palavra, a vida eterna, e é delas que de mim testifica, que de mim fala. Você quer saber quem é Deus? Leia a Bíblia. Você quer saber quem é Jesus? Leia a Bíblia. Medite nela. Você quer saber quem é o Espírito Santo? Medite na Bíblia. Leia a Bíblia. Ouça a palavra e guarde na tábua do teu coração. Não só ouça e guarde ela. E coloque em prática no dia a dia. Então minha avó, ela não sabia ler nem escrever, mas o que ela ouvia, ela guardava. Coisa linda, irmão. Se não me engano, aqui é Provérbio 1:5. Para o sábio, o ouvir é crescer em sabedoria. O tolo despreza o conhecimento. O tolo não recebe, o tolo não absorve. Mas aquele que é sábio, ele guarda. E aquele que guarda tem o que falar. Aquele que guarda tem o que pregar. Então guarda a palavra de Deus, porque pode chegar um momento em que você vai se deparar em uma situação que alguém vai estar precisando de uma palavra. E aí como vai ser? É como o presbítero já contou. Uma vez ele pregando, chegou para uma irmã, disse: minha irmã, me dê aí uma palavra. Minha irmã não tem. Como é que é, minha irmã? Peraí, eu entendi direitinho. Não, irmão, um versículo, eu não sei. Um versículo, uma palavra, eu não tenho. Como é que é isso, irmão? Alguém abordar eu e você e perguntar para mim, para você, a razão do nosso viver, que é Cristo, e eu e você não saber nada. Irmão, dá uma palavra aí sobre Jesus. Não, meu irmão. Eu quero ouvir falar de Jesus. Não, quero ouvir falar de Jesus. Me dá uma palavra aí na Bíblia. Eu e você tem que ter a palavra guardada, porque em qualquer momento aí você pode precisar ser abordado. E nós temos que ter a palavra para evangelizar, para pregar. Muitas vezes a palavra está saindo e a pessoa não está guardando textos, versículos. Sim ou não? É tanto versículo citado, é tanto texto, e a pessoa não guarda um, porque não está ligado no céu, irmão. Porque muitas vezes não está absorvendo o que está sendo ensinado. Porque se você está prestando atenção e absorvendo, você aprende. Como eu já citei aqui pregando, né, Mateus, quando não será voz quem falará, não é isso? Mas o Espírito do nosso Pai, se não me engano, é Mateus 10:20, né? Se não me engano aqui, eu aprendi com um varão. Você aprende a ler a Bíblia, você aprende também ouvindo. Glória. E Deus quer que você aprenda, Deus quer que eu aprenda. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18: antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer que você ouça, que você aprenda. Então, irmão, não tem como ter vida eterna sem a palavra. Então é papel da igreja pregar e anunciar que Jesus vai voltar, porque Jesus vai voltar. Diga comigo: Jesus vai voltar. Amém? Diga: Maranata. Olha, vem, Senhor Jesus. Diga: Maranata, olha, vem, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. A igreja está dizendo: Maranata, olha, vem, Senhor Jesus. Ele vai voltar, a igreja. Então preste bem atenção. Jesus, ele fez uma promessa: ele vai voltar. Ele declarou: eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele fez a promessa.
igreja e ele não é desleal. Glória. Se ele prometeu, ele vai cumprir, conforme Jeremias 1:12. Viste bem, Jeremias, porque eu, Senhor, velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então Deus tem compromisso com a palavra dele. Se ele prometeu que vai voltar, ele vai voltar. Lamento dizer, irmãos, não é só os ímpios que estão perdendo a fé na volta de Jesus. Tem muitos cristãos que não acreditam mais que Jesus vai voltar. Tem muitos evangélicos, tem muitos cristãos que não creem mais, não tem mais fé, não acredita que Jesus vem. Quando é fato, ele vem, ele vai voltar. Mas tem muitos no nosso meio que perderam a fé, que não acreditam mais que Jesus vem. Não perca a fé, não perca a certeza e a convicção que Jesus ele vai voltar, que Jesus ele vem. Não perca esta fé e esta certeza, porque ele vem. Olha o que a Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 3 versículo 9: o Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Digo-vos que ele é o quê? Longânimo, paciente. Digo-vos que ele é o quê? Longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha que texto lindo de 2 Pedro 3:9. Então esse é o desejo de Deus, que todos venham ao arrependimento, mudança de rota, mudança de atitudes, mudança de pensamento. Arrependimento fala de mudança de rota. A pessoa está trilhando o caminho do pecado, o caminho da morte, ela se arrepende e se volta para Deus, e se volta para o caminho do céu, que é Jesus. Agora olha o que o texto está dizendo: o Senhor não retarda a sua promessa. Então escuta, Deus nem se atrasa nem se adianta, ele chega no momento certo. Eu vou repetir: Deus ele não se atrasa e nem se adianta, ele chega no momento e na hora certa. É por isso que a Bíblia diz, já citei Mateus 24:16, o dia e a hora. Tem dia e hora para Jesus voltar. Quem não sabe o dia e hora é eu e você, mas tem dia e hora. Quem sabe é Deus. O Filho não sabe, os anjos não sabem, quem sabe é o Pai, unicamente o Pai. Tem dia e tem hora para Jesus voltar. Aleluia, glória. Tem dia e hora para Jesus voltar, e só quem sabe o dia é Deus. E irmão nenhum de igreja nenhuma sabe o dia. Se você ouvir alguém dizendo, está perto, vídeo no YouTube aí, está perto, olha, teólogo fulano, não sei quem, Beltrano, profeta, olha, está por esses dias, esse mês, é esse ano, papo furado, heresia, porque o dia e hora ninguém sabe. Então tem muita gente dizendo, cadê Jesus? Eu nem existia e o povo já pregava que Jesus ia voltar, cadê? Tanta pregação que Jesus vem, tanta pregação que Jesus vai voltar, e cadê Jesus? E cadê ele? Muitos dentro da igreja estão perdendo a fé na volta de Jesus. Muitos têm a vida dele por tardia. E nisso perdem a fé, não acreditam que Jesus vai voltar. Não é? Está demorando muito. Não, tem dia e hora, igreja. Tem dia e hora para Jesus voltar. Tem dia e hora para Jesus voltar. Então, dentro da igreja tem muitos que não acreditam, e fora dela nem se fala, porque a palavra é pregada, a palavra é anunciada, e muitas pessoas continuam, permanecem na incredulidade.
E o pano de fundo é o diabo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 2, capítulo 1, né? Lá em 2 Coríntios, quando o texto vai declarar, né, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então o pano de fundo, igreja, quem é? O pano de fundo é Satanás. É ele quem está cegando as pessoas. É ele que está se aproveitando da incredulidade. As pessoas ouvem a palavra, mas não acreditam. É 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século, Deus lá está com D minúsculo, está falando do diabo. Então o pano de fundo quem é? É Satanás. Ele se aproveita da incredulidade. Jesus vai voltar, nada, isso é conversa. Jesus vem nada, isso é papo. Esse negócio de Jesus vai voltar, de arrebatamento de igreja, isso é conversa fiada, isso é conversa de pastor, isso é conversa de irmão. Eu não acredito nisso não. A Bíblia foi feita pelos homens. Eu não acredito não, isso é papo, isso é conversa. O pano de fundo é o diabo. Quem é que está enganando essas pessoas? Satanás. O pano de fundo é ele se aproveita, está no texto, da incredulidade. Então, através da incredulidade, da falta de fé na pregação, na palavra de Deus, que o diabo se aproveita da falta de fé na pregação. A pessoa ouve, mas não acredita. A pessoa ouve, mas não quer se arrepender. A pessoa ouve, mas rejeita. Ouve, mas não recebe. Ouve, mas não quer mudança. Ouve, mas não quer se arrepender. E o diabo está aplaudindo isso, minha filha. Continue assim. Não creia mesmo não, querida. Querido, não creia mesmo não. Fique nessa sua incredulidade. Continue desacreditando. Continue nessa descrença de que Jesus vem. Continue assim. Quem está aplaudindo é o diabo. O diabo não quer que você creia. O diabo não quer que você dê credibilidade à palavra de Deus. Não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus. Porque quando você não dá credibilidade à palavra, ele tem a tua alma sobre o poder dele. Ele tem a tua vida, a tua alma sobre o poder dele. Porque você está vivendo uma vida de escravidão. É escravo do pecado, né? É escravo do pecado. Então o diabo ele sabe. Eu estou indo para a condenação porque Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos. Então o diabo ele sabe, eu estou indo para a condenação, não tem como eu escapar. Não tem jeito para o diabo e para os anjos dele caírem. Mas ele não quer ir para a condenação eterna só. Ele quer levar o maior número possível de pessoas com ele. E quantas pessoas estão partindo sem Deus, sem paz e sem salvação? Quantos jovens descem na sepultura sem salvação? Quantas pessoas indo embora sem direito à entrada no céu? E não é porque Deus não deu oportunidade. Todo dia Deus dá oportunidade. Todo dia Deus dá chance, meu irmão. Mas as pessoas ouvem a palavra e rejeitam. As pessoas ouvem a palavra e rejeitam. O que é que Deus vai fazer? O que é que Deus vai fazer? O que é que Deus, irmãos, ele vai fazer? Ele está usando a igreja. Ele usa a igreja. Ele usa o servo dele para pregar a sua palavra, para anunciar a sua palavra. Veja que a Bíblia diz em Tito, capítulo 2, versículo 11: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça fala do favor imerecido. O que é que você merecia? Condenação eterna, sofrimento eterno. Era o que você merecia.
merecia. Mas a graça de Deus, o favor de Deus se manifestou através de quem? Através de Jesus, trazendo salvação a todos os homens. Está no texto. Então o desejo de Deus é salvar a todos. Deus não quer que ninguém vá para a condenação do inferno. Deus não quer, igreja. Tanto que Ele mandou Jesus. Se Deus quisesse que o homem fosse para a condenação, Ele não tinha mandado Cristo. Ele não tinha mandado o seu Filho assumir a forma humana, sofrer terrivelmente, morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, para nos dar salvação e perdão. Se Deus não quisesse nos salvar, Ele não tinha mandado Jesus. Ele mandou Jesus para nos perdoar e salvar. Então o desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas infelizmente nem todos querem a salvação, mas querem permanecer em uma vida de pecado, querem permanecer longe de Deus, longe da presença. Não, tome a sua decisão hoje, entregue sua vida a Cristo, venha para Cristo, porque Jesus vai voltar. Tu dobra a sua atenção, a palavra de Deus está sendo pregada no capítulo 4, versículo 17. Preste bem atenção. Porque o mesmo Senhor descerá no céu com alarido, com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí ele vai dizer assim, ó: depois nós, a igreja, o povo de Deus, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Os mortos que foram ressuscitados. Juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Jesus vai estar onde? Jesus vai estar nos ares. Lá no céu, nos ares. Olha o texto. Nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Então Jesus, ele vai cumprir a promessa dele. Ele vai voltar para buscar a sua igreja amada. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: aqueles que dormiram no Senhor, morreram servindo a Jesus, morreram no caminho santo do Senhor, eles vão ressuscitar primeiro. E o apóstolo Paulo continua: e nós que estivermos vivos, né, nesse momento, nessa ocasião, no momento da vida do Senhor, nós seremos o quê? Transformados e arrebatados, né? Porque a Bíblia também vai mostrar isso em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51 por diante. Não abrir e fechar de olhos. Eu estou, né, simplificando aqui. Então, ó, aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, e em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 por diante, o texto fala de transformação e arrebatamento. Seremos transformados e arrebatados. Juntando os dois textos, seremos transformados e arrebatados, e então subiremos juntamente com aqueles que ressuscitaram, com os mortos que ressuscitaram. E novamente eu, né, vale ressaltar, confirmar, falar novamente, que esses mortos aqui, obviamente, não são os ímpios. Os ímpios vão ressuscitar depois. Aqui está falando da igreja, aqui está falando do povo de Deus. Então preste bem atenção. Quando Jesus voltar, concluído, quando ele voltar, a Bíblia diz, irmão, a Bíblia mostra que os sepulcros dos santos vão se abrir. Ou seja, o povo de Deus, os santos, vão ressuscitar. Todos aqueles que dormiram no Senhor, todos aqueles que morreram servindo ao Senhor, vão voltar à vida, vão ressuscitar
ver em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51 por diante. Iremos ressuscitar com um corpo imortal, incorruptível. É a promessa de Jesus. Então, quando ele voltar, muitos vão ressuscitar. Olha o que a Bíblia diz em Daniel, no capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Olha a palavra. Então, quando Jesus voltar, a igreja, os santos que morreram servindo a Ele, vão ressuscitar para viver eternamente com Cristo. E aqueles que morreram sem Jesus, vão ressuscitar para estar diante do trono branco de Apocalipse capítulo 20, verso 11. Passarão pelo juízo final, pelo juízo do trono branco. Os ímpios, aqueles que morreram sem Jesus, eles vão ressuscitar. Eles vão voltar para o seu corpo mortal e vão estar diante de Deus para serem julgados segundo suas ações e suas obras. E o texto bíblico diz que aquele que não foi encontrado com o seu nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. É o que o texto bíblico, eu estou aqui mostrando a diferença, já estou concluindo, mostrando a diferença entre aqueles que morrem servindo a Cristo e aqueles que morrem sem Jesus. Quem é que vai ressuscitar primeiro? É os ímpios ou a igreja? A igreja. A igreja vai ressuscitar primeiro. Os ímpios ressuscitam depois. Primeiro ressuscita a igreja. Os ímpios ressuscitam depois. Olha o que o texto bíblico vai mostrar. Já estou aqui concluindo. Em João, no capítulo, tem número aqui, deixa eu ver aqui para não citar errado, Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 28 e 29, olha o texto. Não vos maravilheis disso, é Jesus falando, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Observe que é a mesma coisa de Daniel capítulo 12, versículo 2. Aquele que fez o bem, que viveu uma vida de obediência a Deus e a sua palavra, tem a vida eterna. Aqueles que fizeram mal, que viveram uma vida sem Deus, uma vida no pecado, uma vida fora da palavra, vão ressuscitar, voltar para o seu corpo mortal para serem condenados. Irão para a condenação eterna, morte eterna, sofrimento eterno. Então, por ocasião da volta de Jesus, os mortos vão ressuscitar primeiro. Quem estiver vivo vai ser transformado e arrebatado. Já citei aqui os textos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, e 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51 por diante. Então, a igreja vai ser arrebatada. A igreja vai desaparecer. E nós cremos que, por ocasião do arrebatamento, porque o arrebatamento da igreja
Nós podemos colocar o arrebatamento em duas etapas, né? A primeira etapa será invisível e a segunda etapa visível. O arrebatamento na primeira etapa ninguém vai ver. O arrebatamento na segunda etapa todos, né, verão. O arrebatamento na segunda etapa, quando Jesus vem com a igreja, Ele vem com os santos, então todos vão ver Jesus. Ele agora vem com a igreja, Ele agora vem com os santos, né? Na primeira etapa Ele vem para levar. Na segunda etapa Ele vem com os santos. Na primeira etapa Ele vem levar, Ele vem buscar. Na segunda etapa Ele vem com os santos. Na primeira Ele vem levar os santos. Na segunda Ele volta com os santos. Ele volta com os santos. Não é? Ele volta com os santos. Ali, depois da grande tribulação, para acabar com o anticristo, né? Implantar o reino dele, né? Milenial, a escatologia bíblica, né? O estudo, né? Acerca dos últimos tempos. Então, igreja, esta é a palavra de Deus. Jesus, Ele vai voltar. Jesus, Ele vai voltar. Não perca a fé, não perca a esperança, não perca a certeza na volta de Jesus. Ele prometeu: eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para mim mesmo. Isto é, onde eu estiver, vocês vão estar também. É um privilégio. A igreja tem esta esperança, a volta de Jesus. A maior esperança da igreja não é carro, não é casa, não é conta gorda, não é fama, não é sucesso. A maior esperança da igreja é a volta do Senhor Jesus. Quantos acreditam na volta de Jesus? Dê um braço de glória mesmo aí. A maior vitória, a maior promessa é a volta de Cristo Jesus. É a maior promessa, é a maior vitória. Não tem vitória que se compare a esta, a volta de Jesus. A vida eterna não tem, igreja, maior vitória. Esta é a maior vitória. Então Jesus, Ele vai voltar. Você que ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue hoje. Faça isso agora. A tua alma tem muito valor para Deus. Jesus, Ele ama tanto você, mas tanto, que Ele entregou a vida dele. Ele sofreu terrivelmente, amargamente, para dar a você salvação, para dar a você perdão. Então só depende de você entregar sua vida a Jesus, crer na pregação do Evangelho, crer na pregação da palavra de Deus, receber Cristo como teu Salvador, para você ir morar no céu. Porque a Bíblia declara em Atos capítulo 4 verso 12: porque em nenhum outro há salvação, pelo que também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus pode salvar você. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. João capítulo 10 verso 9: eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. 1 Timóteo capítulo 2